Olá, pessoas, vamos falar de uma aula, né? Antes da gente começar mesmo o conteúdo, vou só lembrar vocês, né? Isso aqui já se torna chato, mas é importante que vocês tenham um lugar adequado, tá bom? Então procuro um lugar mais silencioso na casa de vocês e trago todo o material didático para perto, né? Para facilitar, tá bom? Enfim, gente, a aula de hoje até que é bem curtinha, tá? A aula de português, né? Vai ser sobre o agente da passiva, né? O que seria isso? É uma estrutura sintática, né? Ou seja, é uma função, né? Sintática, né? Ou seja, eu estou falando de relações dentro da minha oração, tá bom? Que a gente vai conhecer um pouquinho mais, tá? Agora que a gente já sabe, né? O que é uma oração, os termos essenciais da oração, né? Sujeito, predicado, enfim, começamos a conhecer alguns elementos, né? Adicionais, acompanhamento nominal, adjunta adverbial, adjunta nominal, enfim. E aí é interessante a gente conhecer também o agente da passiva, tá bom? Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar um pouquinho vocês de um conteúdo que a gente já viu, né? Que é o verbo. O verbo é uma classe gramatical, gente, que ele pode colaborar com o sentido ativo, né? O que é sentido ativo? Sentido ativo é quando eu estou dando a entender que o C está praticando a ação verbal, tá bom? Vocês lembram que o verbo é uma classe gramatical que ele vai demonstrar principalmente ações, na verdade? Então, e aí vocês lembram que na oração vai ter um verbo, né? Toda oração tem que ter um verbo e vai ter um sujeito, né? Tem que ter um sujeito também, tá bom? E aí esse sujeito, se ele estiver praticando essa ação verbal, a gente vai falar que está no sentido ativo, né? Porque ele está praticando essa ação, então ele está sendo ativo em relação a essa ação. Tudo bem? E aí pode ser também que esse verbo ele colabora para um sentido passivo. O que seria um sentido passivo? É quando o sujeito ele está recebendo essa ação verbal, tá bom? Então o ser ele recebe a ação que o verbo está enunciando, ok? Enfim, e aí vai depender de oração para oração, né? A gente tem que avaliar com calma, que eu também já vai fazer. Então, a gente percebe que tem construções aqui sintático-semânticas, né? Das vozes verbais. Vocês lembram quando a gente estudou o verbo? A gente estudou as flexões verbais? Dentre as várias flexões que tem, uma delas é a flexão de voz, né? Ou seja, o verbo pode estar na voz passiva e na voz ativa e ainda na voz reflexiva, vocês lembram? Enfim, a gente vai pegar um pouquinho esse conceito para a gente entender a relação de sentido, né, que seria a relação semântica, e a relação sintática, que é a função, né, que esse verbo, né, ele vai contribuir ali em relação à oração inteira, tá bom? Enfim, então, seguindo essa lógica, vamos avaliar primeiro a voz ativa, tá? Ou seja, o sentido ativo, né? É uma situação aqui que o sujeito está praticando a ação verbal, tá bom? Ele está praticando essa ação, beleza? E aí eu vou perceber que a construção dessa linguagem, ou seja, a construção da língua aqui, foi feita para dar um sentido em que o destaque vai ser em quem pratica a ação, tá bom? Quem é que está praticando essa ação, ok? Então vamos entender, né? Como assim? Vamos entender melhor. O desastre ambiental afetará o meu ambiente durante muitos anos. Beleza. Tenho aqui a minha oração, não é? Vou atrás de quem? A primeira coisa que eu faço quando vejo uma oração, vou atrás do verbo, né? Porque se não tiver verbo, nem a oração para início de conversa, né? Então vamos procurar o verbo. Afetará. Achei o verbo. E aí, o que é que eu faço? Quem é que está fazendo essa ação verbal? Será que tem alguém fazendo essa ação? Eu vou perguntar, né? Esse verbo está na voz ativa? Está na voz passiva? Se você tiver dificuldade de ver isso, então vamos ver a frase como um todo, né? O desastre ambiental afetará o meio ambiente durante muitos anos. Eu percebo aqui que o desastre ambiental, ele está praticando a ação verbal, que é a ação de afetar, não é? Quem é que está afetando? O desastre ambiental. Ele está afetando alguma coisa. Então, ele é o sujeito aqui, tá? E ele é um sujeito ativo, né? Por quê? Porque ele está praticando a ação verbal. Ele não está sofrendo, ele está praticando aqui, ok? Então, o meu sujeito está praticando a ação verbal. Por isso que eu vou dizer que está na voz ativa, né? O verbo. Até aí tudo bem, né? Então, eu percebo aqui que nessa construção, o sentido ele foi dado mas num destaque, né, desse elemento, né, que está praticando a ação, tá bom? Então, se você ler, por exemplo, sei lá, uma notícia, né, e tiver esse título, o destaque aqui que você vai ter, automaticamente vai para o desastre ambiental,
tá? Você vai pensar no desastre ambiental. Então esse vai ser um destaque que a notícia está dando. Por quê? Porque a frase está colocada, a oração está colocada na voz ativa, né? Que eu vou dar o destaque para quem está fazendo a ação. Então automaticamente você já vai olhar para o desastre ambiental. Você nem vai pensar direito sobre o meio ambiente, vai olhar mais para o desastre ambiental, tá bom? Beleza, essa seria a construção semântica, né? E aí a gente tem a voz passiva, né? A voz passiva é a situação, gente, em que o sujeito vai receber a ação verbal, tá bom? Ou seja, ele vai ser o alvo dessa ação, ok? E aí a gente vai perceber que a construção dessa linguagem aqui vai um pouco diferente. Por quê? Porque aqui o destaque ele não vai ser dado para quem pratica essa ação, ele vai ser dado para quem sofre essa ação, né? Vai ser dado para o alvo dessa ação, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. O meio ambiente será afetado por desastre ambiental por muitos anos. Então aqui é exatamente a mesma oração. Foi o que eu fiz. Ali estava na voz ativa, agora está na voz passiva. Eu mudei a voz, no caso, né? E aí a gente percebe que o verbo, que era verbo, aqui se tornou uma locução verbal, né? Toda vez que eu pego esse verbo e coloco na voz passiva, ele vai ter essa configuração, tá bom? Será afetado. Então esse verbo, essa locução verbal, na verdade, ela está na voz passiva, não é? Por quê? Porque quem está praticando essa ação, na verdade, o sujeito aqui está sofrendo, né? Não está fazendo. Por exemplo, afetar. O verbo é o que? Afetar. Quem é que está afetando? O desastre ambiental. Está afetando o quê? O meio ambiente. Só que aqui, gente, o destaque que eu estou dando não é para quem está afetando, é para quem está sendo afetado. Ou seja, não é para quem está fazendo, né? Não é que é para quem está praticando, é para quem está sofrendo dessa ação, né? Eu dei o destaque aqui para o meio ambiente, ó. Vou só voltar aqui para vocês entenderem. O desastre ambiental afetará o meio ambiente durante os anos. Muitos anos. Aqui eu foquei em quê? No desastre ambiental. É quem está afetando, quem está praticando. E aqui, ó, exatamente a mesma oração. O meio ambiente será afetado por desastre ambiental por muitos anos. Então aqui é a mesma oração, só que o destaque que eu quis dar aqui foi para o meio ambiente. Eu quis destacar esse meio ambiente, ok? Então eu vou dar uma importância maior para esse meio ambiente, né? Ok? Então, por exemplo, se você lê uma notícia assim, você imagina que essa notícia vai falar um pouquinho mais sobre esse meio ambiente. Por quê? Porque a notícia deu um destaque para o meio ambiente. A partir do momento que ela coloca na voz passiva, ela está colocando aqui o sujeito paciente, né? Que é aquele sujeito, gente, que está sofrendo a ação verbal. Diferentemente dessa notícia aqui, não, o desastre ambiental afetará o meio ambiente durante muitos anos. Porque aqui, se você ler uma notícia dessa, você vai imaginar o quê? Que a notícia vai detalhar mais sobre o desastre ambiental, né? Vai falar mais sobre os desastres ambientais, enfim. Deu para entender? Aqui, ó, estou destacando o quê? Desastre ambiental, né? Ou seja, quem está fazendo, quem está praticando a ação. Aqui não, aqui, ó, estou dando destaque para o meio ambiente, ok? Quem está sofrendo. Então, se fosse essa notícia aqui, você poderia encontrar vários desastres naturais, né? Enfim, ou o desastre ambiental de maneira geral. E aqui não, você já esperaria encontrar um texto falando um pouquinho mais sobre o meio ambiente, ok? Deu para entender essa diferença, né? Com a simples mudança de voz, vai mudar toda a construção da linguagem, né? Ou seja, toda a construção de sentido, né? Que a gente chama de construção semântica, tá bom? Então, não só interfere na relação sintática, refere também na relação de sentido, inclusive no tipo de discurso que a gente vai carregar, né? No tipo de discurso que a gente vai falar para alguém, por exemplo, né? Se eu falar de um jeito, eu estou dando atenção mais para quem está praticando essa ação. Se eu falar de outro jeito, eu estou dando atenção para quem está sofrendo essa ação. Então, esse é um recurso muito utilizado pelas pessoas de maneira geral, né? Principalmente pelas reportagens, pelas notícias, tá bom? Ok? E aí a gente consegue até identificar a estrutura dessa voz passiva, tá? A gente pode dizer que essa voz passiva aqui, ó, só voltar aqui para vocês verem. Ó, indiquei aqui o sujeito paciente, né? A locução verbal, e aqui tem um REF, né? Ó, por desastre ambiental, né? Mas vocês percebem que esse desastre ambiental aqui, antes ele era o sujeito da voz ativa, e agora ele está colocado aqui. Então ele não é mais sujeito? Não, ele não é mais sujeito. Agora quem é o sujeito é o meio ambiente. E aí vocês percebem que esse meio ambiente antes era o quê? O desastre ambiental afetará. Afetará o quê? O meio ambiente.
Perceberam? Aqui, gente, na voz ativa, o meu ambiente é objeto direto, ou seja, ele é o complemento verbal, né? O complemento desse meu verbo. E aí, quando eu coloco na voz passiva, automaticamente o que era objeto direto passa a ser sujeito, tá bom? O que era objeto direto na voz ativa vira sujeito na voz passiva, sujeito paciente. O que era verbo vai virar locução verbal. E o que era sujeito na voz ativa vai virar o quê? Vai virar objeto direto na voz passiva? Não, a voz passiva não tem objeto direto, tá bom? Não tem, tá? Então, esse por desastre ambiental vai ser o quê? Vai ser nada? Vai ser sim, tá? Eu vou chamar ele de agente da passiva. Olha que lindo, acabamos de descobrir o agente da passiva, né? Então, ele era o sujeito na voz ativa, só que agora na voz passiva ele vai ser chamado de agente da passiva, tá bom? Tem um nomezinho só para ele, bichinho. Então, a estrutura da voz passiva tem o sujeito paciente, né? Que é aquele que está recebendo a ação, que está sendo expressa pela locução verbal. E aí temos a locução verbal, que ela é formada geralmente pelo verbo ser, né? Foi, é, enfim, as variações, né? E por um particípio do verbo principal. Então, por exemplo, afetar, será afetada, ok? Será, do verbo ser, afetada, é o particípio desse meu verbo principal. E aí a gente tem o famoso agente da passiva, né? Que é um termo que ele vai ser introduzido, gente, geralmente pela preposição por, tá bom? Já é uma dica para vocês, ó. O meu ambiente será afetado por desastre ambiental, mas também pelas variações, né? Podia ser pelo desastre ambiental, enfim, tá bom? Então, geralmente ele vai ser introduzido por essa preposição por, né? Às vezes ele pode aparecer na preposição de também, mas é mais difícil. Geralmente é com a por. Então, se você identificar essa estrutura, você já vai saber que é a voz passiva. E automaticamente você vai saber que esse elemento aqui que está depois desse por é o agente da passiva, ok? Então, vamos lá. Agente da passiva é um termo associado ao verbo, né? E ele tem um papel sintático de indicar, na voz passiva, claro, né? O praticante da ação expressa pelo verbo principal da locução verbal. Não entendi nada, vamos lá. É uma coisa que eu estou falando aqui. O agente da passiva ele vai ser um termo que ele vai me indicar quem é que está fazendo essa ação. Porque se eu voltar aqui, se eu falar, o meu ambiente será afetado por desastre ambiental. Esse meu ambiente é o sujeito, mas ele está sofrendo. Então eu preciso de alguma coisa para indicar quem está praticando, né? E aí vai ser o agente da passiva, tá bom? Beleza? Foi só isso, né? Então, uma observação, né, que eu tinha falado, o termo objeto direto, ele não vai existir na voz passiva. Por quê? Porque ele era objeto direto na voz ativa. Quando eu transformei na voz passiva, virou sujeito paciente. E o sujeito da voz ativa virou o agente da passiva, tá bom? Ok? É isso, né? Foi bem simples, né? Foi bem leve até. Foi fácil de entender, né? Porque a gente já tinha falado de voz ativa, voz passiva, né? Então deu para construir um pensamento em cima, né? Enfim, mas se mesmo assim surgir alguma dúvida, você pode rever essa aula, pode tentar rever as outras aulas, né? Rever a aula lá de verbo, que eu expliquei a flexão, tá bom? Enfim, acesse o site da escola, né? Para ter acesso às informações lá. E também a agenda digital, tá bom? Para vocês irem fazendo os exercícios. E por hoje é isso, gente. Até a próxima aula.